Boa noite. A minha equipe irá apresentar um tutorial sobre o monitoramento do uso de memória, processador e tráfego de rede no GNU Linux Ubuntu Server 22.04.3 LTS com o Prometheus 2.45.1 e o Grafana 10.1.4. A minha equipe é consistida por mim, Yasmin De Vigili, o Felipe Soares, o Vinícius Bernardes e o Wagner Ribas. Vou passar rapidamente pela nossa agenda. Inicializaremos com a contextualização e a motivação, a seguir um objetivo e justificativa, o monitoramento de recursos em servidores web, as métricas utilizadas no tutorial, o GNU Linux Ubuntu Server e as ferramentas de monitoramento. Enfim, iremos para o cenário e o tutorial, o ambiente de testes e as instalações, bem como o estudo de caso, e finalizaremos com os resultados, as considerações finais, as referências e a licença. Contextualização e motivação. É necessário manter um bom monitoramento de recursos em qualquer ambiente onde há a presença de um servidor, independente do ramo. Dessa forma, é possível prevenir problemas que poderiam resultar em gastos operacionais e perdas financeiras. Nesse contexto, a gente conta com um tutorial capaz de abranger a escolha ideal tanto das ferramentas de monitoramento quanto das suas métricas. Nesse tutorial, como comentado, iremos monitorar fazendo uso do Prometheus 2.45.1 e do Grafana 10.1.4, as métricas da memória principal, a CPU e o tráfego de rede. Isso tudo no ambiente do GNU Linux Ubuntu Server 22.04.3 LTS. O objetivo e a justificativa. Com esse tutorial, nós visamos capacitar os administradores de sistemas a desempenharem um melhor papel quanto ao monitoramento e desempenho dos seus servidores, a prevenção de potenciais problemas e a garantia da continuidade operacional com eficiência. Monitoramento de recursos em servidores web. O monitoramento consiste em coletar dados do sistema operacional e as métricas do seu hardware de maneira constante em tempo real. Quando a gente coleta esses dados, a gente consegue ter uma visão muito mais analítica e estatística que nos ajuda a manter o desempenho do servidor. Dessa forma, é possível evitar quaisquer interrupções e anomalias que venham a causar maiores danos e percas, garantindo a estabilidade e a confiabilidade das operações. O servidor depende diretamente dos dispositivos físicos que trazem limitações quanto à sua capacidade de processamento, armazenamento e entrada e saída de dados. Assim, nós vamos abordar o monitoramento da memória principal, da CPU e do tráfego de rede, como importantes pilares para garantir a disponibilidade e o desempenho do servidor. No mundo, existem diversos servidores web, como o Nginx, o Microsoft IIS e o Lightspeed Web Server, bem como o Apache. Esse último é o mais popular e é responsável por hospedar mais de 40% de todos os sites da internet. É um servidor gratuito de código aberto e também oferece muitas funcionalidades bacanas e importantes, e por isso a gente escolheu ele para esse tutorial, na versão 2.4.52. Partiremos agora para as métricas, que possuem um papel muito importante porque contribuem para a avaliação do sistema operacional. O desempenho do servidor está quase que completamente ligado à capacidade dele de utilizar os seus recursos. Dessa forma, é muito importante que a gente analise as métricas com muito cuidado e foque nas que se baseiam na utilização dos recursos, como a CPU, a interface de rede e os discos. Nesse tutorial, a gente vai abordar o desempenho da CPU nas operações desempenhadas, a confiabilidade do tráfego de rede e também a utilização da memória principal. Isso é de extrema importância a fim de atingir uma boa administração
gestão proativa do ambiente do servidor. Memória principal é uma das métricas mais significativas porque vai determinar o funcionamento ininterrupto dos processos. Quando um processo atinge o limite de espaço disponível na memória principal, ocorre a interrupção e resulta na finalização desses processos de uma maneira indevida. Esses processos finalizados de maneira forçada, vamos dizer assim, representam uma perca muito grande de dados e também alguns prejuízos de tempo e de energia investidos. Nos servidores web, ainda é muito comum que alguns desenvolvedores iniciantes deixem brechas nos seus códigos com relação à segurança, e uma das mais comuns é o vazamento de memória, que acontece quando o programa gerencia incorretamente alocações de memória e não libera a memória alocada, mesmo que ela não está mais sendo utilizada. Mas quando a gente tem um monitoramento da memória principal, é muito mais fácil identificar essa perca. Na imagem, a gente pode perceber que existe uma curva muito comum para o tipo de vazamento de memória. Na figura, a gente consegue observar que o vazamento de memória, como identificado no gráfico, tem um indicador que sobe até o nível crítico. E é possível observar que quase não há diminuição do consumo total, porque a memória não está sendo liberada. E possui uma curva muito diferente dos outros gráficos onde não há o vazamento de memória. Partindo agora para a CPU, ela é responsável por recuperar as informações armazenadas na memória principal, que foi citada agora há pouco, e executar operações sobre esses dados, em seu ciclo de busca, decodifica e execução. A CPU depende muito da velocidade com que consegue processar essas informações e também da quantidade de operações que ela consegue realizar por segundo. Dessa maneira, é uma métrica que é incorporada ao monitoramento para poder ser avaliada de maneira contínua e em tempo real, a fim de termos uma visão analítica sobre a carga de trabalho do servidor e identificar gargalos de desempenho, otimizando a distribuição dos recursos computacionais e se prevenindo também contra eventuais quedas de desempenho. Por fim, o tráfego de rede, no âmbito do monitoramento abrangente, é uma métrica que emerge como um fator de grande impacto, porque sofre uma grande demanda, uma intensa demanda, e está muito suscetível a ameaças e riscos de ataques. Torna-se necessário implementar, então, um monitoramento robusto, apoiado por ferramentas especializadas nisso. No cenário atual, o aumento da velocidade das redes sem fio acentua a necessidade da estabilidade e demanda a identificação e correção proativas de potenciais problemas de rede para prevenir falhas potencialmente desastrosas, mesmo que em pequenos períodos de tempo. E no Linux, Ubuntu Server. Ele foi lançado pela Canonical Ltd. Em outubro de 2004 e é uma das distribuições mais adotadas do Linux. Possui uma comunidade de suporte imensamente grande e muita facilidade de uso também. No decorrer do tempo, o Ubuntu Server consolidou a sua posição como uma escolha muito confiável para uma variedade muito diversificada de implementações de servidores. As principais diferenças entre a versão desktop e a versão server estão relacionadas às aplicações pré-instaladas, mínimas na versão server, e também a sua interface gráfica, que está presente na versão desktop, mas na versão server a gente foca exclusivamente na utilização da interface por linha de comando. Para o desenvolvimento do trabalho, a gente utilizou a versão GNU Linux Ubuntu Server 22.04.3, LTS. A mais recente atualmente, com manutenção de segurança prevista até
2032. Dessa forma, é possível garantir segurança, manutenção e suporte para o desenvolvimento. E também é relevante a utilização da versão server a fim de a gente priorizar o desempenho e a confiabilidade no contexto de testes, análises e resultados esperados no decorrer do trabalho. As ferramentas de monitoramento. Na seleção da ferramenta de monitoramento mais apropriada, vários fatores devem ser considerados, incluindo as funcionalidades, o custo também e a relevância das métricas a serem analisadas. A análise cuidadosa desses elementos é crucial para a formulação de estratégias eficazes e também para assegurar que o desempenho do hardware atenda às suas expectativas. No contexto do monitoramento, várias ferramentas se destacam, cada uma oferecendo abordagens distintas. Por exemplo, o Datadog é muito conhecido pela versatilidade e oferece uma conta gratuita para até 5 hosts. E também se destaca muito pelo monitoramento da infraestrutura, plataformas, aplicações e serviços na nuvem. Outra opção muito notável é o Zabbix, que se destaca pela flexibilidade no monitoramento de infraestrutura e abrange servidores, máquinas virtuais e redes. Mas nesse tutorial, a gente optou por focar na ferramenta Prometheus, conhecida por manter registros de métricas em tempo real e pela capacidade ágil de diagnóstico. Além disso, o Prometheus pode ser integrado com o Grafana, que oferece gráficos interativos e painéis personalizáveis. Essa combinação proporciona uma solução muito abrangente para o monitoramento eficaz de sistemas. Prometheus é uma ferramenta open source, adotada no campo da tecnologia da informação e tem destaque em grandes empresas, como, por exemplo, nas quais se faz uso, como, por exemplo, o Docker, a Just Watch e o Grafana Labs. Ele foi originalmente lançado e desenvolvido pela SoundCloud em 2012, mas atualmente é supervisionado pela Cloud Native Computing Foundation, que é a mesma entidade responsável pelo Kubernetes. A sua versão mais recente é a 2.47.2, mas a versão 2.48.0 já está em pré-lançamento. O Prometheus deve grande parte do seu sucesso em relação à criação da própria linguagem de consulta, o PromQL, que possibilita análises, consultas, operações muito mais simplificadas. Além disso, ele também utiliza um modelo de dados que facilita na criação de alertas, notificações, gráficos, tabelas, tudo com base nas métricas monitoradas. Também a gente pode falar sobre a sua importância com relação à integração com outras ferramentas, como é o caso do Grafana, que vai ser abordado nesse tutorial. O Prometheus ele é classificado como White Box Monitoring, porque ele opera com informações provenientes do sistema operacional, como a CPU, a memória e as outras métricas que a gente abordou. Em contrapartida também, existe o Black Box Monitoring, que seria o quê? Ele é definido como monitoramento do sistema a partir do exterior, sem possuir conhecimento interno detalhado. Esse tipo de monitoramento é realizado, por exemplo, por meio de requisições HTTP ou pings, e não tem uma visão direta sobre o funcionamento interno do sistema. O núcleo do ecossistema Prometheus é o servidor Prometheus, e ele é responsável por coletar, armazenar as métricas do ambiente. Esse servidor ele é configurável e permite adaptações. A coleta de métricas ocorre também de maneira contínua e em tempo real. Ali na figura a gente pode observar os passos envolvidos no processo de monitoramento com o Prometheus.
as aplicações monitoradas pelo Prometheus fazem uso de client libraries e elas adicionam as instruções necessárias ao código. São bibliotecas que são escolhidas de acordo com a linguagem utilizada na aplicação. As mantidas oficialmente pelo Prometheus são a de Go, que foi a linguagem utilizada para o desenvolvimento do PromQL, a de Java também, a de Scala, Python, Ruby e Rust. Mas além dessas, é possível incorporar muitas outras que não são oficiais, né? Que são de terceiros. Ali na imagem, como está mostrando ali na imagem. Nas situações em que o acesso direto a essas aplicações não é possível, são utilizados exporters, em vez de client libraries. Esses exporters capturam as métricas solicitadas das aplicações por meio de requisições do servidor Prometheus. No formato desejado, é claro. E, conforme elucidado na figura, pelo bloco Aplicações de Terceiros. Em relação ao armazenamento local, os dados são alocados de maneira personalizada e recebem diversas amostras por segundo, mantendo a simplicidade e confiabilidade. Mas também é possível configurar o armazenamento local para maiores períodos. Enfim, a escolha do Prometheus foi feita levando em conta os seguintes critérios: ser compatível com o GNU Linux, ter licença open source, ser gratuito e ter uma conectividade com o ambiente externo, via HTTP, e ser facilmente integrado com o Grafana. É possível também a gente acrescentar o fato de fazer parte dos projetos da Cloud Native Computing Foundation, o que reforça muito a escolha do Prometheus para ambientes que demandam confiabilidade e desempenho de servidores web, como é o caso do nosso servidor. Agora eu vou falar um pouco sobre a ferramenta do Grafana, que foi desenvolvida pelo Grafana Labs. Ela foi lançada em 2013 e tinha como objetivo tornar o acesso do gerenciamento de métricas e criação de dashboards interativos acessíveis a um público mais amplo. Por isso, ela tem uma abordagem muito simples e uma interface visual bem amigável. O Grafana se destaca muito como uma ferramenta de escolha para a visualização de dados e o monitoramento de sistemas, devido a esses dois fatores que eu citei. Ele possibilita a exploração de métricas e criação de alertas, bem como a visualização de logs. As suas funcionalidades mais reconhecidas, no entanto, são a capacidade de criar os dashboards, que agregam os dados de diversas fontes e transformam a maneira como são visualizados, com cores e fontes diferentes. Na imagem, a gente pode observar um dashboard do Grafana. A integração entre o Prometheus e o Grafana oferece a capacidade de criar esses painéis abrangentes e bem informativos que podem conter mais de um tipo de visualização. Podem incluir gráficos de linhas, ou gráfico de barra, ou uma tabela, ou outros elementos que aumentam a gama de opções representativas, visual dos dados. Além disso, a integração oferece uma série de recursos de filtragem e isso ajuda muito na otimização, da visualização, para atender diversas necessidades, diferentes necessidades, do monitoramento. Dessa forma, os usuários podem tomar a iniciativa de personalizar os seus painéis e de acordo com as informações que querem ver, que acham relevantes. O Grafana, bem como o Prometheus, possui integração com diversas plataformas e não se restringem a métricas em ambientes tradicionais, como Kubernetes, mas permite uma integração facilitada com outras tecnologias, como o Raspberry Pi e até mesmo o Google Sheets. A escolha do Grafana no nosso tutorial se deu devido à visualização e
Também por ser compatível com o GNU Linux e ter licença open source. Ser gratuito, né? E possuir uma interface web, ser customizável e ter facilidade de integração com a origem dos dados Prometheus. Para a gente conseguir executar os testes, então a gente vai precisar de algumas ferramentas. Ali a imagem mostra a arquitetura então do nosso cenário. A gente tem uma máquina virtual, que vai ser uma tipo 2, criada com KVM e gerenciada pelo Virt Manager. Então a gente vai instalar ali um Ubuntu Server 22.04.3. Nessa máquina virtual ainda vai ter um servidor Apache, que vai estar servindo um arquivo, um código PHP, e também a gente vai instalar o Node Exporter, que vai pegar as métricas dessa máquina virtual e expor ali para o Prometheus. O Prometheus ele vai estar diretamente no sistema operacional hospedeiro, que é um Ubuntu Desktop, e além dele a gente vai ter o Grafana K6 para realizar os testes mesmo, e o Grafana que vai pegar os dados do Prometheus e expor graficamente. Aqui no plano de testes, então, a gente criou um teste de carga média. Como pode ser visto ali na imagem, ele é dividido em 3 períodos. Primeiro, ele começa de 0 usuários e vai até o limite, que no nosso caso é 150 usuários. Ele faz esse aumento gradativo. Depois, por um tempo, ele vai manter esse número máximo de usuários. E depois ele vai também gradativamente diminuir até chegar ao fim do teste. Esses números eles foram pensados pela gente para se encaixar ao contexto do tutorial, né? E para se encaixar ao contexto da aplicação. Como ele é um teste de carga média, então ele não pode ser tão agressivo que o servidor use todos os seus recursos, mas também não pode ser muito leve. Esse teste ele vai então realizar essas requisições para o servidor Apache e, e os recursos que esse servidor vai usar vão ser vistos nos gráficos do Grafana. Aqui no ambiente de teste, então, a gente tem que seguir um fluxo de instalação ali. E esse fluxo ele foi pensado levando em consideração as dependências entre as ferramentas e também para evitar a troca de sistema operacional ali da máquina virtual para o sistema hospedeiro. A gente vai começar então instalando as bibliotecas da máquina virtual. Depois a gente vai passar para a instalação do Virt Manager. A gente vai instalar o sistema do Mood Server. Dentro do Ubuntu, então, da máquina virtual, a gente vai instalar o Prometheus Node Exporter e o servidor Apache. Aí, passando para o sistema hospedeiro, a gente vai instalar o Prometheus, instalar o Grafana e aí o Grafana K6. Alguns arquivos ali que vão precisar na configuração, a gente vai disponibilizar no repositório do GitHub ali, que é o código PHP da aplicação que vai ser servida pelo Apache, o arquivo de configuração do Prometheus e o arquivo de testes executado pelo K6. Então vamos começar ali instalando as bibliotecas para virtualização. A gente não vai mostrar aqui as ferramentas que são instaladas no sistema hospedeiro, apenas a criação da máquina virtual e as ferramentas que são instaladas na máquina virtual. Então, ali no início, a gente vai fazer a instalação dos pacotes ali da KVM e do Virt Manager. E com isso instalado, a gente vai começar a criação da máquina virtual. Então, a gente vai alocar 2048 MB de memória, uma CPU e 10 GB de armazenamento. Com a máquina virtual criada, então a gente vai começar a instalação do Ubuntu, que é a instalação básica que o site do Ubuntu fornece. A única diferença vai ser que a gente vai instalar o servidor OpenSSH para o Apache funcionar normalmente. Então agora aqui a gente já pode fazer a criação da máquina virtual. Então para fazer isso a gente vai aqui no Virt Manager e clicar nesse ícone aqui no canto superior esquerdo. A gente vai ver essa janela aqui. A gente pode deixar essa opção mesmo aqui e para a próxima. A gente vai selecionar o arquivo que foi baixado no site oficial do Ubuntu. A gente vai escolher ele. E aqui a gente vai prosseguir para o próximo. Vamos colocar ali a quantidade de memória e CPU que a gente vai usar.
A gente vai colocar agora quanto de armazenamento vai ter a máquina. E aqui a gente pode dar um nome que quiser. Então aqui a gente vai prosseguir com a instalação básica do Ubuntu. Bom, com o Ubuntu Server instalado, a gente já pode começar aqui instalando o Node Export e baixando ele. Agora que a gente tem ele baixado, a gente já pode extrair com o modo tar. E agora a gente pode achar o Apache. A gente vai dar uma update para atualizar as bibliotecas do Ubuntu. Vamos instalar o Apache. E agora a gente pode instalar as bibliotecas do PHP. Beleza, agora com o PHP instalado a gente já pode configurar o arquivo que a gente vai servir aqui com um Apache. E aqui a gente vai colocar o código que está disponível no GitHub. Então, agora com o arquivo criado, a gente pode instalar algumas bibliotecas que são necessárias para servir esse arquivo em PHP. A gente agora precisa modificar esse arquivo de configuração aqui do PHP para ativar a extensão. Agora a gente pode remover o arquivo que vem para o padrão na instalação do Apache, né? Que é o index.html. E agora, para fazer efeito no servidor, a gente vai reiniciar o Apache, através desse comando. O último passo aqui, então, na máquina virtual vai ser executar o Node Exporter. Então, ele vai ser responsável por coletar as métricas e expor por uma porta para que o Prometheus consiga coletar as métricas lá do sistema hospedeiro. Então, aqui é só executar o Node Exporter e ele vai estar ali expondo as métricas na porta 9100, como mostra no final ali na última linha. Com a máquina virtual configurada, a gente pode fazer a instalação do Prometheus. Então a gente vai usar esses comandos aqui para baixar, descompactar o Prometheus, e após isso a gente vai modificar o arquivo de configuração prometheus.wml de acordo com o disponível no nosso repositório. Após isso a gente pode instalar o Grafana,
usando os comandos seguintes ali. E depois de instalar o Grafana, a gente vai instalar o Grafana K6 com os códigos ali na imagem. E a gente vai criar o arquivo de teste que também está no nosso repositório do GitHub. Com o Prometheus e o Grafana instalados, a gente agora consegue executar essas ferramentas para conseguir fazer os testes e visualizar os gráficos no Grafana. Primeiro a gente vai executar ali o Prometheus e passar como parâmetro o arquivo de configuração, já modificado no passo anterior. Às vezes a gente pode executar o Grafana e a gente vai configurar o Prometheus como a fonte de dados que o Grafana vai usar para mostrar os gráficos. Bom, aqui onde foi extraído o Prometheus, a gente pode executar ele e informar aqui o arquivo de configuração. Bom, aqui ele já está executando e agora vamos executar o Grafana. Aqui a gente pode ver que ele está ativo, executando. E agora a gente pode acessar o navegador para acessar o Grafana. Aqui as credenciais padrões são admin e admin. Podemos pular espaço aqui para criar outra senha. E aqui esse é a página inicial do Grafana. Então, para a gente conectar com o Prometheus, vamos em conexões, Prometheus e adicionar uma nova fonte de dados. A gente vai colocar aqui a URL que o Prometheus está expondo os dados. A gente pode salvar. E aqui vemos que foi salvo com sucesso. Para adicionar um novo dashboard, então a gente volta lá no menu, vai em Dashboard, Novo e Importar. E aqui a gente coloca o código que é referente ao template do Node Exporter para o Grafana. Então a gente pode download, que a gente vê que ele já achou Node Full Exporter. E aqui a gente vai escolher a fonte de dados que foi configurada para o Prometheus. A gente importa e aqui a gente já vê que já está funcionando aqui. A gente vê que a RAM, por exemplo, já mostra um valor. E agora a gente vai iniciar os testes e ver o gráfico realmente oscilando aqui. Bom, agora a gente pode executar os testes aqui. Estou na pasta do arquivo de teste. Também está disponível no repositório. Então a gente pode executar esse comando. E agora vamos no Grafana e ver como se comportam os gráficos. E aqui a gente vê que o teste já acabou. E aqui a mensagem que mostra que não teve nenhuma iteração interrompida. Então o teste foi realizado com sucesso. E aqui, como não existe mais carga, os recursos do servidor não estão sendo mais usados. Bom, agora vamos para a análise dos testes executados, começando pelo desempenho da CPU no nosso ambiente. Então, o teste ele se inicia às 18 horas 28 minutos e 15 segundos e tem uma duração total de 80 segundos. É possível observar, então, nesse gráfico que tem uma área verde e uma área azul. A área verde é o total da CPU livre disponível e a área azul é o total usado. É possível observar que a área azul ela existe um aumento gradual dessa métrica de 0 a 20% nos primeiros 30 segundos. E isso se mantém nesses 20% até o horário de 18 horas, 29 minutos e 30 segundos, que a partir daí ele começa a diminuir até chegar em 0%. Esses números eles fazem sentido porque a gente deve levar em consideração que o plano de testes ele aumenta e diminui gradualmente o número de requisições. Em relação ao uso de memória, é possível observar pela área do gráfico azul que, igual no uso de CPU, a memória ela começa a aumentar gradativamente a partir do horário 18 horas, 28 minutos e 30 segundos
e chega a aproximadamente a 900 MB, que representa 50% da capacidade total do servidor, e se mantém assim até o final do teste. Além disso, a gente pode ver por esse gráfico que há um comportamento normal do uso da memória e não apresenta indícios de vazamento. No tráfego de rede, é possível notar que o tráfego de dados transmitidos, representados pela cor azul, chegou num valor máximo de 2,75 megabits por segundo no horário 18 horas, 28 minutos e 45 segundos. Em comparação com o tráfego de dados recebidos, indicados pela cor verde, esse valor é 11 vezes maior. Esses valores eles fazem sentido porque o servidor ele precisa enviar o resultado da aplicação a cada requisição. Agora, partindo para as considerações finais, nós abordamos nesse tutorial o que é um servidor Apache e como configurá-lo para rodar num sistema operacional Ubuntu Server. Foi ensinado a como coletar as métricas dos recursos de CPU, uso total de memória, tráfego de rede com o Prometheus e, a partir disso, construir dashboards no Grafana, permitindo a gente fazer análise dessas métricas. Com isso, nós atingimos o objetivo, pois foi explicado como configurar o monitoramento de um Ubuntu Server com o Prometheus e Grafana. Para trabalhos futuros, seria interessante explorar mais os recursos do Prometheus de alertas, pois é possível configurar notificações em canais de textos como o Slack, o Telegram e o Signal, para quando alguma dessas métricas atingir um certo nível. Exemplo, você consegue configurar quando o CPU atingir 70% do uso, mandar uma mensagem para algum administrador do sistema para dar uma olhada e evitar assim a indisponibilidade. Caso você queira expandir o seu conhecimento nesse assunto, eu recomendo ler as referências do Prometheus, do Grafana e os materiais da Cloud Native Foundation, pois eles têm uma comunidade muito ativa, com conteúdos atualizados e bem informativos. Encorajo também você ler o nosso material escrito, pois lá tem todo esse conteúdo do vídeo com mais detalhes e todas as referências. Partindo agora para nossas referências principais aqui do vídeo, recomendo novamente você ler o nosso material por escrito, pois lá contém todos os livros, todos os materiais que nós utilizamos para montar esse tutorial. Agora, na parte da licença, você tem todo o direito e nós encorajamos você a compartilhar esse vídeo para ajudar mais pessoas que têm interesse nesse assunto. Você também tem todo o direito de adaptar, remixar, transformar e criar a partir desse tutorial, mas seguindo os seguintes termos de atribuição não comercial e da compartilha igual. Eu agradeço por você assistir até aqui, espero que esse tutorial tenha sido informativo e te ajudado a entender mais sobre como monitorar um Ubuntu Server com o Grafana e Prometheus.